diabético deve fazer para não perder o foco? Muito bom dia, como vocês estão? Espero que vocês tenham dormido bem. Hoje o nosso tema é esse, do nosso programa aqui, O Resgate. A vida é curta para ter diabetes. Você aí que está chegando agora, já compartilhe, já deixe seu comentário, já deixe seu like aí, que é muito importante para a gente, para que o Facebook, o Instagram entenda que esse canal aqui é um canal para ajudar vocês na recuperação de saúde de vocês, no primeiro passo, que é mudando a mentalidade de vocês em relação a vocês mesmos, mudar essa imagem que vocês têm a seu respeito, uma imagem distorcida. Por isso que muitos acham que é impossível, para mim é mais difícil, enfim, a gente vai bater um papo aqui no decorrer da nossa live aqui. Então eu já quero deixar para vocês aí uma reflexão para que vocês entendam o que eu quero dizer com o tema da nossa live de hoje, que é o que o diabético deve fazer para não perder o foco. Muitos de vocês sabem que vocês começam a fazer uma coisa e não concluem. Muitos de vocês às vezes querem fazer uma dieta, querem fazer atividade física, mas ficam sempre procrastinando o início de uma atividade física, por exemplo. E vocês sabem, todos vocês, ou a maioria sabe, que para ter uma boa saúde, basta fazer, no mínimo, duas coisas, uma atividade física e uma alimentação saudável. Muitos de vocês sabem disso e não têm foco para permanecer nessa jornada de recuperação de saúde e alcançar a tão sonhada saúde de ferro. Eu costumo dizer, o movimento gera prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, é crescimento. Ou seja, é crescer na saúde, é crescer na família, é crescer espiritualmente, é crescer nas finanças. Então, o movimento, ou seja, procrastinar, ficar parado onde você está, não vai ajudar você a alcançar os seus sonhos. Quero trazer uma reflexão para você aqui, para a gente dar início à nossa aula aqui. Eu estou no meu café preto, sem açúcar, orientado aí pela nossa nutricionista. Muito bom dia para quem está entrando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Antônio. Bom dia. Bom dia para vocês. Vou trazer uma reflexão para vocês aqui. É um estudo que um professor fez para provar algo interessante. Presta atenção que vai virar a sua chave aí. Você que é diabético vai entender o que está acontecendo com você e o porquê você não tem foco para persistir nessa jornada de recuperação de saúde. Vamos lá. Um professor, certa vez, entrou na sala de aula, os alunos começaram a entrar na sala, o professor lá na frente, a sala já estava completa, todos os alunos já tinham entrado na sala. O professor pegou e falou assim, hoje prova surpresa. Já passaram por isso? Isso era comum nas escolas antigamente, hoje prova surpresa. Quem já passou por isso, bota aqui, prova surpresa, já passei. O que eu quero dizer com isso? O professor falou prova surpresa, todo mundo ficou eufórico, mas professor, não sabia e tal, não. Prova surpresa. O professor pegou, entregou uma folha para cada um, foi botando na mesa, A folha sempre ficava virada, Aí quando o professor entregou para todo mundo, ele estava lá na frente e falou, agora pode virar a folha. Os alunos viraram a folha e perceberam que a folha não tinha nada escrito, só tinha apenas um ponto negro no meio da folha. E os alunos, professor, mas não tem nada escrito aqui na prova, só tem um ponto negro aqui no meio da prova, no meio da folha. Um pontinho de caneta aqui no meio da folha, um ponto escuro. O professor falou, justamente, essa é a prova. A prova de hoje é essa. Eu quero que vocês olhem para isso aí, tudo que vocês estão vendo aí, para essa folha, e faça uma interpretação, faça uma redação sobre o que vocês estão vendo. E aí, deixou os alunos à vontade, cada um foi fazendo a sua redação, fazendo a sua descrição sobre aquilo ali, que eles estavam vendo, E aí, acabou o tempo, O professor foi recolhendo a prova, e o professor analisou que todos os alunos escreveram exclusivamente sobre o ponto negro. O ponto negro isso, o ponto negro aquilo. Todo mundo escreveu exclusivamente falando somente do ponto negro. E o professor virou e falou o seguinte, todos vocês
escreveram exclusivamente sobre o ponto negro. Ninguém escreveu sobre a folha em branco, sobre as partes em branco, somente sobre o ponto negro. O que eu quero trazer de reflexão sobre esse estudo que esse professor fez? Assim somos nós na vida. Nós olhamos somente para o problema que nós estamos passando e esquecemos de olhar ao redor do problema, ou seja, o cenário, a vida, e a gente deixa de perder o que? As oportunidades. A gente acaba deixando passar as oportunidades porque ficamos o dia inteiro vivenciando, falando, pensando somente naquele problema. E quando a gente vive, acorda pensando no problema, cria uma imagem com esse problema, gera um sentimento, essa imagem de injustiça, de rejeição, de abandono, o sentimento que for, gera uma emoção. Essa emoção vai tomando conta da gente, que é raiva, ódio, rancor. A essa emoção vai fazer você tomar uma ação. No meu caso, eu tinha uma ação de quê? De beber. Muitos de vocês que estão doentes tomam qual ação? Comer sem preocupação nenhuma, come mesmo, faz pequenas restrições, mas não está muito nem aí não. Por quê? O problema é outro. O problema é justamente, esse é o problema, né? Vocês ficarem olhando exaustivamente para o ponto negro, para o problema, exageradamente. Com isso vocês ficam como? Procrastinando, vocês procrastinam, sabem o que tem que fazer e não faz, porque o pensamento de vocês está sendo contaminado por essas emoções. As emoções erradas tomam conta do nosso pensamento. E aí vocês procrastinam, aí vocês não fazem o que tem que fazer para resolver a vida de vocês, vocês estão dando foco exclusivamente para o problema, e quando você dá foco para o problema, você se torna uma pessoa que pessimista, porque só foca no problema, e aí você vem com aquelas narrativas, ninguém me ajuda, por isso que eu não consigo controlar a diabetes, eu não tenho tempo, por isso que eu não consigo controlar a diabetes. Eu não consigo controlar a diabetes porque meu marido é isso. Eu não consigo controlar minha diabetes porque meus filhos estão assim. Eu não consigo controlar minha diabetes porque no meu trabalho é assim, assim, assado. Vocês sempre têm uma justificativa para o problema que vocês estão enfrentando. E aí vocês não conseguem enxergar a oportunidade em volta disso. Qual é a oportunidade? Vou falar dela aqui e vocês vão ter clareza do que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês vão ter discernimento para justamente alcançar a recuperação de saúde de vocês, tá bom? Quem não me conhece, me chama Dr. Cristiano Jorge, estou nesse canal aqui para ajudar vocês, como eu falei, né? O Resgate Salvando Vidas, que é o resgate, a vida é muito curta para ter diabetes. Por quê? Porque infelizmente muitos de vocês se comportam como meu pai se comportava. Meu pai é aquela pessoa que dizia, eu morro pela família, mas infelizmente ele não vivia pela família. O que é viver pela família? É justamente você olhar para você e falar assim, não, eu vou me dominar, eu vou controlar os meus impulsos, eu vou controlar a minha mente, eu vou mudar, ressignificar minhas emoções, meus sentimentos, porque eu não quero sofrer no futuro com a dor do arrependimento, com a dor a possibilidade aí que vocês estão caminhando para isso. Então vocês não querem vivenciar o quê? Vocês não querem ser cuidados por ninguém na terceira idade. Vocês não querem que pessoas dê banho em vocês. Vocês não querem... vocês querem no final da vida estar ali na cozinha fazendo a refeição de vocês. Vocês não querem ficar dependente de ninguém. Então, vocês têm que hoje escolher o quê? A dor da disciplina, a dor do comprometimento, o amor próprio, praticar o perdão, ressignificar essas dores. Por quê? Se vocês não fizerem isso, infelizmente vai sofrer como meu pai sofreu. Infelizmente meu pai faleceu aos 49 anos por conta dessa doença, porque o médico falava para ele, muda, Delcio, muda teu estilo de vida, come isso, come aquilo, muda aqui, faz atividade física. Ele não fazia. Por que ele não fazia? Porque ele tinha um perfil. E é isso que eu trabalho com vocês. Mudar essa imagem que vocês têm a seu respeito. Mudar a imagem distorcida que vocês têm sobre vocês.
A imagem que vocês têm, vocês criam para vocês, na mente de vocês, que vocês são incapazes, que para vocês é mais difícil, que vocês não vão conseguir alcançar a saúde de vocês, porque vocês vivem com dependências, vocês têm bloqueios. Uns necessitam de aprovação do outro, uns vão ter bloqueios de paternidade, outros vão ter bloqueios de escassez, outros vão ter bloqueios de aprendizagem. Então nós temos o que? Um perfil, nós temos bloqueios, fomos criados. Então nós fomos programados pelos P's da vida. Quais são os P's da vida? Pais, professores. Os programadores são o quê? Propaganda. Muitos de vocês estão presos aí em novela, jornal, isso tudo tem propaganda. Vocês estão fazendo justamente, jogando o jogo do sistema, ao invés de criar o próprio sistema de vocês. E foi exatamente o que aconteceu com meu pai. Meu pai não olhou para ele da maneira que ele deveria olhar, infelizmente não ressignificou as dores dele e decidiu ser uma vítima. Meu pai era uma vítima, onde ele se comportava como aquela pessoa que ficava reclamando, falando das coisas que passou, e a culpa era de todo mundo, menos dele. E aí ele encontrou na minha mãe uma pessoa para cuidar dele, amar ele, proteger ele. Ou seja, a criança interior dele identificou que bastava ficar doente, bastava ser doente, que teria alguém para cuidar dele, para proteger ele, para amar ele. Tudo que ele não teve na infância dele. Ou seja, perfil. Enquanto vocês não identificarem o perfil de vocês, entenderem que nós temos perfil narcisista, perfil vingador, perfil de vítima natural, perfil de vítima intencional, vocês não vão sair da situação que vocês se encontram, porque nós fomos criados por pessoas e essas pessoas passaram o perfil delas pra gente. Então, ressignifique isso, porque você vai viver uma vida triste se você não olhar para dentro e entender. Se você olhar para você e falar, eu não tenho que mudar, quem tem que mudar é o outro, infelizmente você é orgulhosa, infelizmente você está tendo soberba, porque todos nós temos que mudar. Você não adianta, você não vai ter o resultado que você espera, gerando expectativa só que o outro mude, esperando que a condição mude, que você ganhe mais, que o seu marido mude, que seus filhos melhorem, que seu patrão mude a personalidade dele. Não dependa da condição, tome uma ação positiva mediante a sua condição. Entenda que para ser feliz, a mudança está em você, não está em ninguém. É a percepção que você tem sobre você mesmo. Se você acha que você não tem que mudar nada, você é orgulhosa ou você é orgulhoso, como eu era. Eu achava que eu não tinha que mudar nada. Eu olhava para o meu problema, eu identificava que eu tinha um problema, mas eu não aceitava. Por quê? Queria fazer de tudo para minha mãe me achar o quê? Uma pessoa boa, que minha mãe me elogiasse, porque eu vivia me comparando com meu irmão. Meu pai vivia falando que eu era pior do que o meu irmão, que eu era uma pessoa ruim, meu irmão era muito melhor do que eu. Então eu passei uma vida inteira querendo a aprovação da minha mãe. Então eu tinha problema com meu pai e tinha problema com a minha mãe. E cresci querendo mostrar para minha mãe que eu era uma pessoa boa, eu queria a aprovação da minha mãe. Quem necessita da aprovação do outro, dos pais, de pessoas do trabalho, vai sofrer e não vai alcançar os resultados que deseja, tá certo? É muito triste isso. Então mude a personalidade, mude a percepção que você tem sobre vocês, tá bom? Por que você deve prestar atenção em tudo que eu estou dizendo aqui para vocês? Quando você olha para uma árvore, a árvore, ela fala para ela assim, esse ano eu não vou frutificar o tanto que eu tenho que frutificar. Esse ano eu vou só frutificar a metade. Minha raiz só vai vir até aqui, eu não vou descer minha raiz. Eu não vou crescer o tanto que eu tenho que crescer, não. Vou crescer só até aqui, tá muito bom, só a metade da minha capacidade. Você nunca vai ver uma árvore falando isso. As únicas pessoas que se diminuem são os seres humanos. Tem ser humano que fala 5, 3, 4 línguas, tem ser humano que só fala uma. Então somos nós que nos diminuímos, somos nós. Então se você se diminui, você está dizendo para você que você é fraca, que você é incapaz, que você não consegue. E quem tem esse pensamento acaba não prosperando. O movimento gera prosperidade.
que é movimento? Sair da procrastinação. O que é movimento? Fazer o que você tem que fazer, você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer para a sua saúde, você sabe o que tem que fazer para... Ah, eu não sei. Não sabe? Você não sabe que tem que comer saudável, você não sabe que tem que fazer pelo menos atividade física, você não sabe que tem que seguir profissionais da área da saúde, nutricionista, médico, que tem resultados? Então por que está procrastinando nisso ainda? Aí você vai falar que não tem dinheiro. Pô, mas o que você faz para ter mais dinheiro? Você só tá dependente da sua renda ou você está se movimentando para criar outra renda? Você está estudando coisas na internet, você vende alguma coisa? Ou você está dependendo exclusivamente somente dos seus... Ah, não tenho tempo. Acorde mais cedo. Tudo é a percepção, gente. Tudo é a maneira como você olha para a vida, olha para o mundo, tá? Olha o que eu quero dizer com isso. Se você não mudar, você tem que entender o seguinte. A sua indisposição, o seu ânimo, o libido, a diabetes descontrolada, a obesidade ou o baixo peso, a medicação que vai sendo sempre aumentada pelo médico, isso não vai melhorar. Só vai melhorar quando você se posicionar e mudar a sua mente. Você tem que começar a olhar para você de forma diferente. Para isso tem que trabalhar as crenças que você tem, trabalhar os bloqueios que você tem, para que você possa alcançar o que você deseja. Olha o que fala no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Ou seja, os nossos problemas a gente tem que entregar para Ele. A gente não tem que ficar mentalizando e vivenciando o problema. A gente tem que criar soluções para o nosso problema. Você está com a saúde ruim? Vai atrás de pessoas que têm resultado para a saúde. Você está com o casamento ruim? Caminhe perto de pessoas que têm restauração no casamento. Você está aí com problema com os filhos? Caminhe perto de pessoas que ajudaram seus filhos a conseguir uma prosperidade. Ou seja, os filhos não tropeçaram não ficaram na lama, que eu quero dizer. São filhos que prosperaram. Cara, fique do lado dessas pessoas. Essas pessoas sabem de coisas que você não sabe. Então entenda que para conseguir os resultados que você deseja, basta você seguir as pessoas que têm o como. Mentores, profissionais da área da saúde para recuperar a sua saúde, pessoas que têm restauração no casamento, ande do lado dessas pessoas. Você quer empreender? Ande do lado de pessoas que empreendem, que têm resultado. Nunca tome conselhos, por exemplo, de pessoas que tiveram casamento ruim, tiveram um casamento falido, um casamento fraco, um casamento sem prosperidade. Você pegar conselho dessas pessoas, você vai fazer o mesmo caminho que essas pessoas fizeram. Se você tem uma pessoa que está te dando um conselho, mas o casamento dela foi ruim, um casamento grosseiro, um casamento de uma pessoa estúpida, você vai pegar conselho de uma pessoa errada e não vai prosperar, a não ser se essa pessoa prosperou. Prosperidade é crescimento. Então, se cresceu, ótimo. Agora, se ficou no mesmo lugar, não é prosperidade. Sinto muito. Ela só quis viver de aparência. E aí você vai viver de aparência também, tá bom? Então, jogue os seus problemas no caminho, no colo do Pai. Um erro comum que as pessoas cometem ao tentar controlar a diabetes sem o método ESF 4.0, método de saúde de ferro para as mulheres e homens acima de 40 anos ou perto dos 40 anos, é ficar vivenciando o problema. Para de ficar olhando para o problema, para de energizar o problema, olhe somente para a solução e caminha nisso e vai embora. Porque a vida, ela é curta, só está esperando você, a sua mudança. Quando você mudar a percepção que você tem sobre você, você vai ver que você vai alcançar tudo o que você deseja. Você tem a força dentro de você necessária. As coisas que acontecem com a gente é justamente o caos, o sofrimento, tudo isso é para mostrar para você a força que você tem. Só que você tem que enfrentar esse problema. Você só vai saber quem é você de fato quando você enfrentar o problema de frente. Você tem que ter consciência, é uma boa pessoa, está caminhando no caminho de Deus, está fazendo renúncia, então não tem motivo pelo qual você se ficar desesperado. Você só tem que aprender com aquele problema e esse problema vai te levar para um próximo nível. Entender isso é o seguinte, é olhar para a oportunidade que a diabetes deu para vocês. Vocês querem ser o quê? Ensino, exemplo, experiência para a família de vocês. A diabetes trouxe isso. Vocês podem recuperar a saúde de vocês e mostrar para a família de vocês como é ser disciplinada, como é ser compromissada, como é ter amor próprio, como é praticar a dor da disciplina para não sofrer com a dor do arrependimento. 3 passos para não perder o foco, para o diabético não perder o foco. Primeiro,
Desejar inspirar o outro. O que é isso? Você ensina, exemplo, experiência para as pessoas ao seu redor, para os seus filhos, para o seu marido, para o pai, para a mãe, para o irmão, para todo mundo no ambiente de trabalho. Então escolha hoje a dor do sacrifício, a dor da disciplina, para ser o quê? Se transformar numa mulher virtuosa, uma mulher empoderada, uma mulher que de fato inspira as pessoas ao seu redor, porque você quer ser elogiada, você quer ser reconhecida pelas coisas que você faz. Então pratique isso, deseja isso, inspirar o outro. Inspirar o outro é não pensar só em você, é fazer por você, mas pensando no outro, para o outro ter um norte, para os filhos ter um norte, para não ficar perdido aqui no mundo. Então se discipline, tire isso do seu coração, esses bloqueios, essas crenças, ressignifica tudo isso, crie novas crenças para você, tá bom? A vida é curta para ter diabetes. O outro, o segundo passo é o perdão, ressignifica as dores. O que as pessoas te deram, elas deram aquilo que elas tinham. Então, fique feliz por isso, porque são essas dores que elas te deram que vai fazer você ir para o próximo nível. A dor da rejeição que eu tive, a dor do abandono, a dor da injustiça. Isso é um combustível para me levar para o próximo nível. Ou seja, eu estou me disciplinando. Eu olho para mim hoje e falo, eu faço oração, eu acordo cedo, eu corro todos os dias, eu busco fazer uma alimentação melhor, eu leio livro, eu medito, eu faço isso todos os dias. Estou trabalhando hoje o quê? A minha mentalidade financeira, que eu tinha escassez, eu tinha bloqueio de escassez. Então veja que o posicionamento, o movimento cria prosperidade. Ficar parado, mesmo com dor, com sofrimento, ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. Devemos colocar nossas angústias, nossas aflições no colo do Pai. Olha que está no Salmo 139, ele já sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele que vai ficar responsável por esses nossos problemas. A gente só tem que pensar na solução. Perdão, pratica o perdão. As pessoas deram aquilo que elas tinham e ponto. Você tem que se unir com a sua família, com o seu cônjuge. Você tem que ter uma aliança com Deus, uma aliança com o seu marido e viver em unidade. Unidade não é união. União é quando você se une para montar um projeto com alguém, um sócio. Aí é uma união. Unidade é viver em um só. Qual o objetivo de viver em unidade? Proteger nossos filhos, cuidar nossos filhos, amar nossos filhos, ser inspiração para eles. O foco é esse, não podemos perder esse foco, tá certo? Então, ressignifica essas dores, tenha na sua casa confronto e não tenha afronto. Porque se você está trabalhando com união na sua casa, vocês não vão prosperar. Quem não tem aliança com Deus, quem não tem aliança com o cônjuge, quem não tem unidade com o cônjuge, não prospera, não adianta, a vida fica uma lama. Por quê? As pessoas colocam dentro do seu núcleo outras pessoas e não colocam o marido. Não vai para frente. E não coloca a esposa, não vai para frente. Temos que priorizar, tá certo? Terceiro aqui, mudar o ambiente. Não adianta querer as coisas, os resultados que vocês querem, maravilhosos para a saúde, para a vida financeira, para a família, para o lado espiritual, andando com as mesmas pessoas. Se você está andando com pessoas, ou seja, ambiente é feito por pessoas, mude as pessoas. Porque quando você mudar as pessoas, você vai ter novos assuntos para falar, ou seja, novas ideias. Quando tem novas ideias, aparece que novos negócios. Quando aparecem novos negócios, ou seja, ideias para a saúde, ideia para o casamento, ideia para a vida espiritual, ideias para a vida financeira, vai surgir novos papos, novos assuntos. Com isso, vai trazer o quê? Uma visão mais ampla do mundo para você, uma outra mentalidade para você. Então você vai começar o quê? Andar com pessoas que têm resultado na saúde, andar com pessoas que têm resultado na família, andar com pessoas que têm resultado espiritual. Isso vai trazer uma visão mais ampla, ou seja, novas ideias. Novas ideias vai trazer o quê? Novas visões. Visão de quê? De negócio, visão para a família, visão para a saúde. Isso vai trazer inevitavelmente que novos resultados. Agora, você não pode achar que andando com as mesmas pessoas você vai ter novos resultados, que não vai. Mude o ambiente. Fez isso, você vai estar fazendo o quê? Caminhando, entrando no movimento. O movimento gera prosperidade. Saia da onde você está. Faça isso que eu falei, isso é movimento. Busque o autogoverno, o amor próprio, tá bom? Muito bom dia, fiquem com Deus. Até segunda, né? Estamos aí de novo, tá bom?
O resgate, a vida é curta para ter diabético. Ó, beijo grande, comenta, compartilha e manda aí para seus amigos aí. Tchau, tchau.